Bom, o governo federal sinaliza acordo com estados para reduzir o ICMS numa tentativa de deixar os combustíveis mais baratos. De Brasília, repórter Bruno Pinheiro. O anúncio veio no início da noite desta segunda-feira, após um intenso dia de negociações. Ao lado de ministros e dos presidentes da Câmara e do Senado, o governo federal anunciou que aceitará ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação com um projeto de lei que estabelece uma alíquota máxima de 17% para o ICMS sobre os combustíveis, mas com uma condição. Na contrapartida, o governo exigirá que os estados e o Distrito Federal derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e gás de cozinha. Durante o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro relembrou as medidas que o governo tomou durante a pandemia e a guerra na Ucrânia. Os últimos investimentos, segundo Bolsonaro, já custaram mais de 700 bilhões de reais. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Segundo o ministro Paulo Guedes, se os governos estaduais aceitarem a proposta, o acordo valerá até 31 de dezembro. Ele afirmou que a compensação custará ao governo federal entre 25 bilhões e 50 bilhões. Ministro Guedes relembrou ainda a retomada da economia após a pandemia e durante a guerra na Ucrânia. Existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. A proposta do governo estabelece ainda que os impostos federais sejam zerados sobre a gasolina. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a importância em dar celeridade ao projeto. A preocupação com aqueles que sofrem mais na ponta da tabela, aqueles que não podem comprar o seu botijão de gás, aqueles que não podem abastecer a sua moto, caminhoneiro que está com dificuldades de manter o seu negócio em pé com frete. E o governo federal se dispõe, como disse o presidente, anunciou aqui, a compensar, a ressarcir os estados. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que todas as medidas anunciadas pelo governo serão acolhidas pelo Senado Federal. Ele espera que as medidas tenham um impacto direto no consumidor final. Portanto, medidas que evidentemente haverão, e nós assim esperamos, refletir na ponta final para o consumidor como uma desoneração importante. Então, acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses.